Olá a todos, eu sou o Marcos do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da UNA. Estamos aqui para mais uma videoaula de SketchUp. Na aula passada nós falamos um pouco sobre os estilos do SketchUp e dessa vez nós vamos falar sobre a Sandbox e a utilização da forma de importação, da ferramenta de importação do SketchUp para que a gente consiga fazer, por exemplo, a modelagem de um terreno. Então, sem mais delongas, vamos nessa. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é conhecer um pouquinho da Sandbox. A Sandbox tem esses seguintes ícones. Se ela não estiver habilitada para vocês, vocês podem habilitar com o botão direito do mouse sobre a barra de ferramentas. E fazendo isso, a gente consegue ver diversas ferramentas, inclusive a Sandbox. Caso ela não esteja marcada, a gente marca a opção, como está aqui no meu caso, que ela passa a ser exibida na tela. A primeira ferramenta da Sandbox é aqui a partir de contornos. E o que ela faz é basicamente calcular os contornos, calcula as linhas e a diferença entre a altura dessas linhas, para que dessa forma ela consiga criar um terreno, uma altimetria ou uma caixa de areia, como a ferramenta prefere chamar, Então aqui no caso eu vou fazer um exemplo básico para a gente entender. Eu vou criar uma linha reta aqui e vou copiar essa linha, tecla M com o atalho Ctrl acionado. Eu vou copiar essa linha, aqui com uma altura diferente, por exemplo aqui 40 centímetros mais ou menos. E agora eu vou distanciar um pouquinho da original. Então aqui o próximo passo que eu vou fazer é sair copiando. Eu vou ir copiando essas duas linhas. Então aqui eu já tenho várias linhas, Elas têm alturas diferentes e posicionamentos diferentes também. E para a gente ativar a ferramenta a partir de contornos, o que nós fazemos é selecionar as linhas e dar um clique na ferramenta. Porque aí o que ela faz é igual eu falei, ela calcula essas linhas de base, que nós selecionamos, e a partir dessas linhas ela faz o cálculo e cria uma manta, digamos assim, uma caixa de areia, como a ferramenta diz. Então essa função ela é utilizada para a criação de terrenos, que no caso ela é utilizada em conjunto com a opção de importação do SketchUp, que nós vamos mostrar agora. A gente pode vir aqui na opção arquivo para fazer a importação e na opção importar. Porque aí ele abre essa caixa, essa janela, que nessa janela a gente escolhe aonde o nosso arquivo está alocado. Então aqui o meu está na área de trabalho, por exemplo. Selecionando o arquivo, é só ativar aqui a opção de importar mesmo. É importante que o arquivo esteja com uma versão inferior ou a mesma versão do SketchUp, porque senão corre o risco de dar um problema na importação e acabar não sendo executada, Então aqui no caso eu salvei com uma versão em 2013, por exemplo. A gente vem aqui em importar. Aí no caso, esse arquivo que eu estou usando, ele vem com essa configuração errada, ele não vem na posição certinha. Então se isso acontecer, é super normal que isso aconteça. O que a gente faz é basicamente deslocar, esse arquivo importado e a gente desassocia, tira desse grupo. Porque aí a gente já consegue utilizar desse nosso arquivo de uma forma mais correta, digamos assim. Então aqui é basicamente o meu terreno de estúdio, na verdade, do semestre passado. E para que eu consiga fazer a modelagem desse terreno, o que eu tenho que fazer é basicamente a mesma coisa que eu fiz no nosso exemplo. Eu seleciono as linhas e clico aqui a partir dos contornos, porque aí ele calcula essas linhas e cria a modelagem para mim. Então aqui abaixo eu tenho a modelagem do terreno e acima eu tenho as linhas de contorno. A gente pode, por exemplo, até mesmo agrupar os dois, ou trabalhá-los de forma separada também. Não faz diferença. Eu vou explicar algumas outras ferramentas da Sandbox
que a gente costuma utilizar, né, no dia a dia, nos nossos projetos. A primeira é essa de estampar. Ela é basicamente a ferramenta que nós utilizamos para conseguir colocar os nossos projetos dentro do terreno. A partir dela a gente consegue criar taludes e platores, né, no nosso terreno. Então ela funciona da seguinte forma: eu vou criar aqui um retângulo só para exemplificar. Vou colocar esse, criei o retângulo, vou colocar ele acima aqui do nosso terreno. Só vou colocá-lo em grupo primeiro. Vou colocar aqui em cima do terreno. Então aqui eu tenho uma forma, né? E tenho o terreno abaixo. Então aqui selecionando a opção de estampar, o que ele faz é calcular essa base que eu tenho, que poderia, por exemplo, ser a base de uma casa, não sei, né? De algum projeto. E depois de calcular, a gente dá um clique no local onde nós queremos implementá-lo. Então, no caso, eu quero implementar aqui no meu terreno, né? Que eu criei. Então, eu dou um clique com o botão esquerdo. E feito isso, ele coloca essa base no local que eu indiquei. E conforme eu vou movimentando o mouse para cima ou para baixo, ele vai dando uma prévia de como vai ficar a deformação no terreno a partir dessa implementação. Então, por exemplo, eu gostei dessa implantação, era aqui que eu queria colocar. Eu dou um clique com o botão esquerdo e pronto, está implantado. Então aqui o próximo passo seria basicamente colocar a casinha em cima, né? Se ela já não estivesse junto com o solo, com essa parte inferior. Então aqui é basicamente isso. Essa ferramenta é muito importante para a gente fazer as implantações, né? E a última ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês é a ferramenta de projetar. Eu vou apagar essa forma interna e vou deixar só as linhas. O que ela faz é o seguinte: ela calcula essas linhas que nós utilizamos, por exemplo, desse retângulo, e o que ela faz é projetar essas linhas no nosso terreno. Então aqui eu clico em projetar e depois, como ela já estava selecionada, né, ela já calculou, e depois clico no terreno, porque aí o que ela faz é isso, ela projeta essa linha aqui no nosso modelo. Feito isso, o que a gente pode notar é o seguinte: a gente não consegue utilizar da ferramenta de push-pull em cima dessa manta, dessa caixa de areia que a gente criou. Então aqui nesse caso, por exemplo, se a gente quisesse fazer alguma volumetria, o que a gente poderia fazer é selecionar essa parte interna. Com a opção de mover juntamente com a tecla Ctrl, a gente poderia posicionar aqui como, por exemplo, uma cobertura, não sei, no eixo azul, né? Para que ela ficasse alinhada, tendo a diferenciação apenas da altura. E o que a gente poderia fazer para fechar essas laterais, né? Como se fossem paredes, por exemplo, é utilizar da ferramenta de linha, pegando as extremidades dessa forma que nós estamos utilizando. Então, assim, é uma opção que a gente pode acabar utilizando. Só é um pouco complicadinha, porque a gente está trabalhando com um terreno em desnível, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ela vai fechar. Se eu tivesse clicado aqui embaixo, talvez ela não fecharia, ou fecharia de forma inapropriada, como, por exemplo, nessa lateral aqui, ela não fechou. Então, assim, basicamente é isso que eu gostaria de mostrar para vocês da ferramenta de Sandbox. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar com os amigos, né? E no mais é isso. Obrigado a todos e um forte abraço.